Tempo comum, 19º domingo, ciclo B, tema 56, o pão vivo. Pontos a meditar. 1. A comunhão restaura as forças perdidas e confere outras novas. O viático. 2. O pão da vida. Efeitos da comunhão na alma. 3. A recepção frequente ou diária deste sacramento. Visita ao Santíssimo. Comunhões espirituais ao longo do dia. Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Lemos na primeira leitura da missa que o profeta Elias, fugindo de Jezebel, se dirigiu ao Horebe, um monte santo. Durante a longa e difícil viagem, sentiu-se cansado e quis morrer. Basta, Senhor, tira minha alma, porque eu não sou melhor do que os meus pais. E lançando-se ao chão, adormeceu. Mas o anjo do Senhor despertou-o, ofereceu-lhe pão e disse-lhe: levanta-te e come, porque te resta um longo caminho. Tendo-se ele levantado, comeu e bebeu, e com o vigor daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. O que não teria conseguido com suas próprias forças, conseguiu-o com o alimento que o Senhor lhe proporcionou quando mais desanimado se sentia. O Monte Santo, para o qual o profeta se dirige, é a imagem do céu, e o trajeto de 40 dias representa a longa viagem que vem a ser a nossa passagem pela terra. Uma viagem semeada também de tentações, cansaços e dificuldades que por vezes nos fazem fraquejar o ânimo e a esperança. Mas de maneira semelhante ao anjo, a Igreja convida-nos a alimentar a nossa alma com um pão totalmente singular, que é o próprio Cristo presente na Sagrada Eucaristia. Nele encontramos sempre as forças necessárias para chegarmos até o céu, apesar da nossa fraqueza. Nos primeiros tempos do cristianismo, a Eucaristia era chamada viático, pela analogia entre esse sacramento e o viático ou as provisões alimentícias e pecuniárias que os romanos levavam consigo para as necessidades do caminho. Mais tarde, reservou-se o termo para designar o conjunto de auxílios espirituais, de modo especial a Sagrada Eucaristia, com que a Igreja apetrecha os seus filhos para a última e definitiva etapa da viagem rumo à eternidade. Entre os primeiros cristãos, era costume levar a comunhão aos encarcerados, sobretudo quando se aproximava o dia do martírio. São Tomás ensina que este sacramento se chama viático na medida em que prefigura a alegria de gozarmos da visão de Deus na pátria definitiva e nos confere a possibilidade de alcançá-la. É a grande ajuda ao longo da vida e especialmente no último trecho do caminho, ocasião em que os ataques do inimigo podem ser mais duros. Esta é a razão pela qual a Igreja sempre procurou que nenhum cristão morresse sem esse sacramento. Desde o princípio, os cristãos sentiram a necessidade
e a obrigação de recebê-lo, mesmo que já tivessem comungado nesse dia. Também podemos recordar hoje, na nossa oração, a responsabilidade que temos, por vezes grave, de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que nenhum familiar, amigo ou colega morra sem os devidos auxílios espirituais que a nossa mãe, a Igreja, preparou para a última etapa da vida. É a melhor e a mais eficaz demonstração de caridade e de carinho, talvez a última, com essas pessoas aqui na terra. O Senhor recompensa-nos com uma alegria muito grande quando cumprimos este gratíssimo dever, ainda que por vezes possa ser difícil e penoso. Temos de agradecer ao Senhor todas as ajudas que nos oferece ao longo da vida, especialmente a da comunhão. Este agradecimento manifestar-se-á em prepararmos-nos para comungar todos os dias do melhor modo possível e em fazê-lo com a plena consciência de que cada comunhão nos dá mais do que ao profeta Elias, as energias necessárias para percorrermos com vigor o caminho da nossa santidade. Dois. Eu sou o pão da vida, diz-nos Jesus no Evangelho da Missa. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a salvação do mundo. Hoje, o Senhor recorda-nos vivamente a necessidade que temos de recebê-lo na Sagrada Comunhão para podermos participar da vida divina, para vencermos as tentações, para que a vida da graça recebida no batismo se desenvolva em nós. Quem comunga em estado de graça, além de participar dos frutos da Santa Missa, obtém uns bens próprios e específicos da comunhão eucarística. Recebe espiritual e realmente o próprio Cristo, fonte de toda a graça. A Sagrada Eucaristia é, por isso, o maior sacramento, centro e cume de todos os demais. A presença real de Cristo dá a este sacramento uma eficácia sobrenatural infinita. Não há maior felicidade nesta vida do que receber o Senhor. Quando desejamos dar-nos aos outros, podemos oferecer-lhes objetos que nos pertencem como o símbolo de algo mais profundo do nosso ser, ou fazê-los participar dos nossos conhecimentos, ou dedicar-lhes todo o nosso amor. Mas sempre chocamos com um limite. Na comunhão, o poder divino ultrapassa todas as limitações humanas, porque sob as espécies eucarísticas recebemos o próprio Cristo indiviso. O amor atinge a sua máxima expressão neste sacramento, pois é a plena identificação com aquele que tanto se ama, a quem tanto se espera. Assim como quando se juntam dois pedaços de cera e com o fogo se derretem, dos dois se forma uma só coisa, assim também é o que acontece pela participação do corpo de Cristo e do seu precioso sangue. Verdadeiramente, não há maior felicidade nem maior bem do que receber dignamente o próprio Cristo na Sagrada Comunhão. A alma nunca deixará de dar graças se recordar com frequência da riqueza deste sacramento. A Sagrada Eucaristia produz na vida espiritual efeitos parecidos ao do alimento material em relação ao corpo. Fortalece-nos e afasta de nós a debilidade e a morte. O alimento eucarístico livra-nos dos pecados veniais, que causam a debilidade e a doença da alma, e preserva-nos dos mortais, que ocasionam a morte. O alimento material repara as nossas forças e robustece a nossa saúde. A comunhão frequente ou diária torna a vida espiritual exuberante, enriquece a alma com uma maior efusão de virtudes e dá àquele que comunga um penhor seguro da felicidade eterna. Tal como o alimento natural permite que o corpo cresça, a Sagrada Eucaristia aumenta a santidade e a união com Deus.
porque a participação do corpo e do sangue de Cristo não faz outra coisa senão transfigurar-nos naquilo que recebemos. A comunhão ajuda-nos a santificar a vida familiar, incita-nos a realizar o trabalho diário com alegria e perfeição, fortalece-nos para o enfrentarmos com garbo humano e sentido sobrenatural as dificuldades e tropeços da vida diária. O Mestre está aqui e chama-te. Ouvimos dizer diariamente. Não recusemos o convite, que possamos comparecer a esse encontro com alegria e bem preparados. Ainda estamos longe disso. E quanta coisa depende de que o façamos. Três. As nossas fraquezas são numerosas. É por isso que o nosso encontro com o Mestre na comunhão deve ser tão frequente. O banquete está preparado e muitos são os convidados, mas poucos os que comparecem. Como podemos desculpar-nos? O amor desbarata todas as desculpas. Podemos manter vivo ao longo do dia o desejo e a recordação deste sacramento mediante a comunhão espiritual, que consiste num desejo ardente de receber Jesus sacramentado e num trato amoroso com Ele, como se já o tivéssemos recebido. Esta prática traz-nos muitas graças e ajuda-nos a trabalhar e a relacionar-nos com os outros com mais sentido sobrenatural. Que fonte de graças é a comunhão espiritual? Pratica com frequência e terás mais presença de Deus e mais união com Ele nas obras. Também é muito proveitosa a visita ao Santíssimo, que é prova de gratidão, sinal de amor e expressão da devida adoração ao Senhor. Nenhum lugar como a proximidade do sacrário para esses encontros íntimos e pessoais em que o colóquio com o Senhor encontra o clima mais apropriado e em que nasce o impulso para a oração contínua no trabalho, na rua, em qualquer lugar. O Senhor presente sacramentalmente pode ver-nos e ouvir-nos com uma intimidade maior, pois o seu coração, que é a fonte da vida e da santidade, continua a pulsar de amor por nós. Ele diz-nos: vinde vós também à parte, a um lugar solitário, e descansai um pouco. Ao seu lado, encontramos a paz. Se a tivermos perdido, a fortaleza para concluirmos as nossas tarefas e a alegria no serviço aos outros. E o que faremos? Perguntais, na presença de Deus sacramentado: amá-lo, louvá-lo, agradecer-lhe e pedir-lhe. O que faz um pobre na presença de um rico? O que faz um doente diante do médico? O que faz um sedento quando avista uma fonte cristalina? Jesus tem o que nos falta. Ele é a fortaleza neste caminho da vida. Peçamos a Nossa Senhora que nos ensine a recebê-lo com aquela pureza, humildade e devoção com que ela o recebeu, com o Espírito e o fervor dos santos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.